Oi, oi, amigas da pastora Halitati. Tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje nós estamos no 7º dia da nossa jornada. Que jornada? Somos feitas de todas. E hoje eu quero começar te dizendo que beleza não é tudo, minhas amigas, não é mesmo? E hoje, para nós falarmos a respeito desse assunto, eu vou usar a história de uma mulher chamada Lia. O contexto da história de Lia está no livro de Gênesis, capítulo 29, a partir do versículo 16. E a Bíblia diz que Lia era filha de Labão, um pastor de ovelhas. Ou seja, ela era a filha mais velha, tinha uma irmã mais nova também, chamada Raquel. A Bíblia diz que seu pai enganou Jacó, um dos filhos de Rebeca. Lembra um dos gêmeos de Rebeca? Isso mesmo, Labão era tio de Jacó e ele enganou Jacó. Por quê? Porque assim que Jacó chegou na casa de Labão, escondido, fugindo de Esaú por causa da história da primogenitura, a Bíblia diz que Labão fez um acordo com Jacó, que se Jacó trabalhasse para Labão durante 7 anos, ele daria sua filha mais nova, Raquel, para casar com Jacó. Só que ele prometeu Raquel, que era a filha mais moça e mais bonita, que tinha um corpo escultural, porque a Bíblia diz que ela era bonita de rosto e de semblante e de corpo. Só que no dia do casamento, Labão enganou Jacó. Ele, na verdade, entregou a filha mais velha, que era Lia. E o texto da Bíblia vai dizer que Lia tinha olhos baços. Sabe aquele olhinho de peixe morto? Olhinho caído? Sim. A Bíblia diz que Raquel era formosa, mas que Lia, a mais velha, tinha olhos baços, ou seja, certamente Jacó escolheu pela diferença física, mas para Deus, mulher, beleza não é tudo. Talvez você tenha um defeito físico e ache que você não pode fazer as coisas ou que Deus não vai te usar, ou talvez você ache que não pode conquistar algo por causa de um defeito físico, por causa de uma condição física que você não se agrada em você. Mas beleza não é tudo, porque a própria Bíblia Sagrada, ela vai dizer o quê? Ela vai dizer que o homem vê o exterior, mas o Senhor é aquele que sonda e conhece os corações. Para Deus é muito mais importante aquilo que nós temos aqui dentro do que aquilo que as pessoas veem do lado de fora. E a Bíblia continua dizendo na história, no contexto, que após Labão quebrar o acordo com Jacó, porque o costume da época, ele dizia isso mesmo, que a filha mais nova, por mais que fosse mais bela e formosa, ela não poderia casar antes da filha mais velha. Então, após Labão quebrar o acordo com Jacó, Lia se viu casada com um homem que era apaixonado pela sua irmã mais nova e muito mais bonita do que ela. Aí, o contexto vai dizer que Labão explica para Jacó a quebra do acordo, mas que ele pode dar Raquel como esposa para ele também, desde que Jacó trabalhe agora não 7, mas 14 anos para ter Raquel como esposa. E o contexto vai dizer que Jacó aceita o acordo e Lia vê agora o quê? Ela vê a irmã morando na mesma casa do que ela, sendo que o esposo Jacó era muito mais apaixonado pela irmã do que por ela. Minhas amigas, você pode se imaginar dentro de uma situação como essa, principalmente se você tem uma irmã de sangue que talvez seja mais bonita, mais inteligente ou mais bem-sucedida do que você. Pois é, essa é a situação que Lia viveu, exatamente essa situação. E nós não sabemos de todos os problemas que aconteciam dentro dessa casa. Não temos dimensão, porque a Bíblia Sagrada, ela não vai relatar, mas nós sabemos de um problema que a Bíblia nos conta
lá no capítulo 29, a partir do verso 30, a Bíblia vai dizer o quê? Que Jacó amava muito mais a Raquel e por esse motivo ele desprezava Lia. Muitas vezes nós podemos ser desprezadas por homens, podemos ser desprezadas por pessoas, podemos ser desprezadas até mesmo dentro da nossa casa, mas Deus não nos despreza. Por quê? Porque Deus conhece aquilo que está no íntimo do nosso coração. Enquanto Raquel e Jacó desprezavam Lia, Deus sabia o que tinha no coração dessa mulher. E o texto diz que exatamente por isso Deus fez com que Lia fosse fecunda e Raquel se tornasse estéril durante muitos anos da sua vida. Ou seja, Raquel teve que conviver durante muito tempo ouvindo o choro dos filhos de Lia. E uma mulher ser estéril naquela época era uma coisa muito grave. Por quê? Porque um homem sem descendência era um homem sem identidade. Então, ser uma mulher estéril, ser uma mulher fecunda, dar filhos ao seu esposo, era uma dádiva divina. Era algo muito maravilhoso que uma mulher poderia receber da parte de Deus. E o que é que aconteceu com Lia? A Bíblia diz que Lia gerou 6 filhos e depois de um tempo Raquel também gerou, porque Deus abriu o ventre de Raquel. Mas o que aconteceu com Lia, pastora Tati? A Bíblia, ela não nos relata muitos detalhes a respeito disso. Só nos diz que Lia gerou 6 filhos. Só que esses filhos de Lia não foram qualquer filhos. Eles foram os fundadores da metade, amadas, das 12 tribos de Israel. E mais, a Bíblia diz ainda que Deus permitiu que Raquel morresse antes para que Lia pudesse finalmente desfrutar do seu lugar de legítima esposa. E talvez você esteja atravessando momentos difíceis, de muita humilhação, talvez até dentro da sua casa. Eu quero te dizer que Deus não esqueceu de você. Há um tempo determinado para você desfrutar daquilo que Deus tem para você. E eu quero concluir nesse dia te dizendo que mulheres poderosas geram filhos poderosos. E esses filhos não são só filhos materiais, filhos biológicos, eles podem ser filhos adotivos, podem ser filhos espirituais. A verdade é que mulheres poderosas geram discípulas poderosas. Mulheres poderosas fazem com que as suas amigas se tornem poderosas. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer no final da história de Lia, que Lia gerou um dos seus filhos chamado Judá. E de Judá veio a linha messiânica de Davi, do qual nasceu Jesus. Ou seja, essa mulher desprezada, essa mulher de olhos baços, aparentemente olhos tristes, olhos caídos, ela entrou na genealogia de Cristo. Lia gerou ainda Levi, da onde veio Moisés, o salvador da nação de Israel. Apesar de olhos tristes, Lia encerra a sua vida de uma maneira muito feliz, porque ela poderia ter ausência de beleza, mas ela não tinha ausência da presença e nem da mão de Deus sobre a sua vida. O que eu e você não fizermos, os filhos que estamos gerando farão. Sabe por quê? Eu costumo sempre dizer que o teto dos pais é o piso dos filhos. Nós precisamos nos preocupar com a próxima geração, com aquilo que estamos ensinando para os nossos filhos, para as pessoas que fazem parte, mulheres, do nosso círculo de convivência e da nossa linha de influência. E eu encerro hoje te dizendo, não importa a tua aparência, beleza não é tudo. O que nós estamos gerando dentro de nós é o que de verdade tem valor diante de Deus. Amém? Um beijo no teu coração. Suba nosso hashtag Somos Feitas de Todas. Envie esse link para tantas amigas que estão precisando ouvir essa palavra. Talvez você tenha aquela amiga com uma aparência não tão boa assim. Talvez você tenha uma amiga que está com a autoestima baixa, que não se acha capaz. Envie esse link para ela, porque certamente Deus vai falar com ela. Amém? Eu te vejo amanhã. Um beijo no teu coração. Somos feitas de todas.